Lei Orgânica do Distrito Federal. Título 1º. Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal. Artigo 1º. O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, observador os princípios constitucionais, reger-se-á por esta lei orgânica. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica. Artigo 2º. O Distrito Federal integra a União indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como valores fundamentais: inciso 1º, a preservação de sua autonomia como unidade federativa; inciso 2º, a plena cidadania; inciso 3º, a dignidade da pessoa humana; inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 5º, o pluralismo político. Parágrafo único. Ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, características genéticas, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição, observada a Constituição Federal. Artigo 3º. São objetivos prioritários do Distrito Federal: inciso 1º, garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos; inciso 2º, assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos; inciso 3º, preservar os interesses gerais e coletivos; inciso 4º, promover o bem de todos; 5º, proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum; 6º, dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social; 7º, garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; inciso 8º, preservar sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades; 9º, valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Inciso 10, assegurar, por parte do poder público, a proteção individualizada à vida e à integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas de infrações penais e de seus respectivos familiares. Inciso 11, zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília, tombado sob a inscrição número 532 do Livro do Tombo Histórico, respeitadas as definições e critérios constantes do Decreto número 10.829, de 2 de outubro de 1987, e da Portaria número 314, de 8 de outubro de 1992, do então Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, IBC, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN. 12. Promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. 13. Valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde, de assistência e de educação preventivas do suicídio. Acrescentado o inciso 14 ao artigo 3º pela emenda à Lei Orgânica nº 115, de 8 de outubro de 2019, DODF de 11 de outubro de 2019. Inciso 14. Promover a inclusão digital, o direito de acesso à internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais de acesso. Artigo 4º. É assegurado o exercício do direito de petição ou representação, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, ou de garantia de instância. Artigo 5º. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante: inciso 1º, plebiscito; inciso 2º, referendo; inciso 3º, iniciativa popular. Título 2º. Da Organização do Distrito Federal. Capítulo 1º. Das Disposições Gerais. Artigo 6º. Brasília, capital da República Federativa do Brasil, é a sede do Governo do Distrito Federal.
Artigo 7º. São símbolos do Distrito Federal a bandeira, o hino e o brasão. Parágrafo único. A lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre seu uso no território do Distrito Federal. Artigo 8º. O território do Distrito Federal compreende o espaço físico-geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição. Artigo 9º. O Distrito Federal, na execução de seu Programa de Desenvolvimento Econômico-Social, buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal. Capítulo 2º. Da Organização Administrativa do Distrito Federal. Artigo 10. O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas, com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Parágrafo 2º. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada para os secretários de governo do Distrito Federal. Parágrafo 3º. A proibição de que trata o artigo 19, parágrafo 8º, aplica-se à nomeação de administrador regional. Nota: fica substituída a expressão secretário de governo do Distrito Federal por secretário de Estado do Distrito Federal, conforme emenda à Lei Orgânica nº 44 de 29 de novembro de 2005, DODF de 9 de dezembro de 2005. Artigo 11. As administrações regionais integram a estrutura administrativa do Distrito Federal. Artigo 12. Cada região administrativa do Distrito Federal terá um conselho de representantes comunitários, com funções consultivas e fiscalizadoras, na forma da lei. Artigo 13. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Acrescentado parágrafo único ao artigo 13 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 83, de 20 de agosto de 2014, DODF de 25 de agosto de 2014. Parágrafo único. Com a criação de nova região administrativa, fica criado, automaticamente, Conselho Tutelar para a respectiva região. Capítulo 3º. Da competência do Distrito Federal. Artigo 14. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios, cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal. Seção 1º. Da competência privativa. Artigo 15. Compete privativamente ao Distrito Federal: inciso 1º, organizar seu governo e administração. Inciso 2º, criar, organizar ou extinguir regiões administrativas, de acordo com a legislação vigente. Inciso 3º, instituir e arrecadar tributos, observada a competência cumulativa do Distrito Federal. Inciso 4º, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos de sua competência. 5º, dispor sobre a administração, utilização, aquisição e alienação dos bens públicos. 6º, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 7º, manter, com a cooperação técnica e financeira da União, programas de educação, prioritariamente de ensino fundamental e pré-escolar. Inciso 8º, celebrar e firmar ajustes, consórcios, convênios, acordos e decisões administrativas com a União, estados e municípios, para a execução de suas leis e serviços. 9º, elaborar e executar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Nova redação dada ao inciso 10 do artigo 15 pela emenda à Lei Orgânica nº 49, de 17 de outubro de 2007, DODF 22 de outubro de 2007. 10. Elaborar e executar o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e planos de desenvolvimento local, para promover adequado ordenamento territorial, integrado aos valores ambientais, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Inciso 11. Autorizar, conceder ou permitir, bem como regular, licenciar e fiscalizar os serviços de veículos de aluguéis.
12. Dispor sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. 13. Dispor sobre a organização do quadro de seus servidores. Instituição de planos de carreira, na administração direta, autarquias e fundações públicas do Distrito Federal. Remuneração e regime jurídico único dos servidores. Inciso 14. Exercer o poder de polícia administrativa. Inciso 15. Licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviços e similar ou cassar o alvará de licença dos que se tornarem danosos ao meio ambiente, à saúde, ao bem-estar da população ou que infringirem dispositivos legais. Inciso 16. Regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive o de papéis e de outros resíduos recicláveis. Inciso 17. Dispor sobre a limpeza de logradouros públicos, remoção e destino de lixo domiciliar e de outros resíduos. Inciso 18. Dispor sobre serviços funerários e administração dos cemitérios. Inciso 19. Dispor sobre apreensão, depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação local. Inciso 20. Disciplinar e fiscalizar, no âmbito de sua competência, competições esportivas, espetáculos, diversões públicas e eventos de natureza semelhante, realizados em locais de acesso público. Inciso 21. Dispor sobre a utilização de vias e logradouros públicos. Inciso 22. Disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas do Distrito Federal. Inciso 23. Exercer inspeção e fiscalização sanitária, de postura ambiental, tributária, de segurança pública e do trabalho. Relativamente ao funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços e similar, no âmbito de sua competência, respeitada a legislação federal. Inciso 24. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, por necessidade, utilidade pública ou interesse social, nos termos da legislação em vigor. Inciso 25. Licenciar a construção de qualquer obra. Interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. Inciso 27. Dispor sobre publicidade externa, em especial sobre exibição de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda, em logradouros públicos, em locais de acesso público ou destes visíveis. Seção 2ª. Da competência comum. Artigo 16. É competência do Distrito Federal, em comum com a União. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição Federal, desta lei orgânica, das leis e das instituições democráticas. Inciso 2. Conservar o patrimônio público. Inciso 3. Proteger documentos e outros bens de valor histórico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, bem como impedir sua evasão, destruição e descaracterização. Inciso 4. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 5. Preservar a fauna, a flora e o cerrado. 6. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 7. Prestar serviços de assistência à saúde da população e de proteção e garantia a pessoas portadoras de deficiência com a cooperação técnica e financeira da União. Inciso 8. Combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos. 9. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 10. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12. Estabelecer e implantar política para a segurança do trânsito. Acrescentado parágrafo único ao artigo 16 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Parágrafo único. Lei complementar deve fixar norma para a cooperação entre a União e o Distrito Federal, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar no âmbito do território do Distrito Federal. Seção 3ª. Da competência concorrente. Artigo 17. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre
Inciso 1º, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2º, orçamento. Inciso 3º, junta comercial. Inciso 4º, custas de serviços forenses. 5º, produção e consumo. 6º, cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 7º, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico. Inciso 8º, responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, espeleológico, turístico e paisagístico. 9º, educação, cultura, ensino e desporto. Inciso 10, previdência social, proteção e defesa da saúde. Nova redação dada ao inciso 11 do artigo 17 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, inciso 1º de 11, Defensoria Pública e assistência jurídica nos termos da legislação em vigor. Nova redação dada ao inciso 12 do artigo 17 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. 12. Proteção e integração social das pessoas com deficiência. 13. Proteção à infância e à juventude. Inciso 14. Manutenção da ordem e segurança internas. Inciso 15. Procedimentos em matéria processual. Inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. Parágrafo 1º. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União. Parágrafo 2º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá competência legislativa plena, para atender suas peculiaridades. Parágrafo 3º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei local, no que lhe for contrário. Capítulo 4. Das vedações. Artigo 18. É vedado ao Distrito Federal: inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2º, recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3º, subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração pública. Inciso 4º, doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre eles ônus real, bem como conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas, sem expressa autorização da Câmara Legislativa, sob pena de nulidade do ato.